Quando o guincho chegou, eles ainda me encontraram bastante assustado e enquanto prendiam meu carro, um dos rapazes se aproximou e me disse: "Você teve sorte, já são 3 motoristas que caíram na ribanceira nessa curva. Dizem que ali se reúnem as bruxas, onde antes havia uma capela velha que pegou fogo." Muito boa noite, comunidade. Obrigado por nos permitir chegar até vocês com as próximas histórias e obrigado por fazerem parte da melhor comunidade da internet. Hoje temos uma seleção bem variada, que vai desde espíritos até bruxas, duendes, seres elementais que não conseguimos compreender. Hoje também temos histórias de vigias e taxistas, a única coisa que elas têm em comum é o medo, o terror, e que certamente, mesmo que você não acredite, mesmo que prefira permanecer na tranquilidade do ceticismo, há alguém muito perto, muito, muito perto. Com uma história não tão distante do que será contado aqui, convidamos você a prestar atenção ao seu redor. Não só pelas histórias que há pessoas dispostas a contar, mas porque, se você ouvir bem, à noite, talvez consiga perceber algo que sempre esteve aí, mas que você não queria ouvir, talvez você. O próximo protagonista de Relatos da Noite. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo e sou natural de Ensenada, Baja Califórnia. O que vou contar para vocês aconteceu comigo há pouco mais de um ano, em uma daquelas noites que você nunca esquece, por mais que tente. E acreditem, eu tentei. Talvez contar aqui seja mais um passo nessa direção. E se eu não esquecer, pelo menos em algum momento, quero não sentir mais o mesmo medo. Trabalho em um restaurante que abriram só no ano passado, na Avenida Adolfo Lopes Mateus, lá, bem no centro. Onde fica toda a parte turística, os bares, as lojas, os cafés, todos esses lugares que ficam cheios nos fins de semana com gente de Tijuana ou de San Diego. Era a nossa primeira semana abertos, e tínhamos ido surpreendentemente bem. Então o dono quis organizar uma confraternização. Depois do turno, fechamos o local, pegamos umas cervejas e ficamos conversando até tarde, falando de como tudo parecia promissor. Percebi que já eram quase 3 da manhã, eu moro mais ao sul dali, uns 30 minutos andando e normalmente pego um táxi. Mas naquela noite eu tinha gastado o pouco que tinha, pensei que não tinha problema, que eu podia caminhar tranquilo. Esse nada. Não é uma cidade perigosa se você sabe por onde ir. Além disso, a noite estava fresca e tinham acabado de passar alguns dias de chuva. Daquelas que limpam o ar e deixam o asfalto com aquele brilho estranho sob as lâmpadas. Acabei então naquela avenida Lopes Mateus, descendo para a área menos movimentada. E quando cheguei à ponte sobre o riacho, foi quando ouvi o som da água. No começo não dei importância, pensei que era a correnteza forte, normal por causa da chuva. Mas conforme eu me aproximava da ponte, percebi que dava para ouvir algo mais do que isso. O canal que cruza essa parte da cidade, que na maioria das vezes está quase seco. Correnteza muito boa, forte, muito forte. Eu não me lembrava assim, nunca. O barulho da água era tão forte que abafava o pouco som que restava ao longe. Me apoiei na grade e me debrucei. O reflexo das luzes amarelas dos postes se quebrava sobre a correnteza, formando reflexos na água que pareciam se mover com vida própria. Estava bonito. Se meu celular não estivesse com 2% de bateria, talvez eu tivesse tirado uma foto. Mas bem na hora em que eu ia seguir meu caminho, algo se mexeu lá embaixo. Pensei que fosse um saco, uma sacola de lixo ou algum tronco trazido pelo mar, mas o volume se endireitou e então eu entendi, não era lixo, era alguma coisa. Alguém, uma figura magra, alta, com o cabelo preto e comprido grudado no rosto. Não saberia dizer se era homem ou mulher, mas sua silhueta era muito nítida, mesmo com pouca luz. E o que me gelou o sangue foi que ia na direção contrária à correnteza. A água se movia em direção ao mar. Claro, mas aquela coisa avançava para o interior, como se nada pudesse detê-la.
Fiquei paralisado por um instante e nesse segundo 1000 coisas passaram pela minha cabeça. Procurei uma explicação lógica, talvez fosse alguém drogado ou que entrou para nadar, mas quando ela levantou a cabeça para me olhar, aí eu soube que não era humana. Ela tinha o rosto completamente deformado, com os olhos onde deveria estar a boca e a boca em cima, aberta, como se estivesse esticada até o limite da pele. Dessa abertura saiu uma língua longa, acinzentada, que se movia lentamente. O corpo parecia flutuar mais do que caminhar, e seus braços se agitavam na água como se procurasse por algo. Recuei tropeçando na calçada, e nesse momento a figura começou a se mover mais rápido. Não ouvi passos nem respingos, mas senti sua presença se aproximando. Senti isso porque o ar começou a faltar, porque sentia que estava ficando mais difícil respirar. Saí correndo da ponte sem olhar para trás, corri até chegar a uma avenida maior, onde ainda havia alguns táxis estacionados. Um dos motoristas, um senhor mais velho, me viu e desceu imediatamente. Ao me ver tão pálido, ele perguntou o que tinha acontecido comigo, se eu tinha sido assaltado ou algo assim. Contei para ele apenas o que consegui dizer, ainda tremendo, recuperando o fôlego, disse que tinha visto algo debaixo da ponte. O taxista me ouviu com calma, sem me interromper, e quando terminei ele disse: "Você não é o primeiro que vê algo ali. Quando o canal enche, o mar devolve algo do que levou." Não soube o que responder. Ele me ofereceu um cigarro, disse para eu sentar um momento no táxi e esperou até eu me acalmar. Depois insistiu em me levar e não quis cobrar. Eu nem fumo, mas naquela noite simplesmente aceitei e me fez bem, pelo menos para ter um momento para me recuperar. Aqui em Ensenada não chove muito, mas nessas poucas vezes que chove, eu evito passar por aquela ponte. Fico com muito medo quando o riacho está com correnteza forte. Sinto que se algum dia eu voltar a ver aquela coisa, vai ser numa noite assim. Sempre que passo por lá, porque preciso passar, seja de carro ou durante o dia, quando me sinto seguro, sinto a necessidade de olhar para baixo. O que me vem à cabeça é o que o taxista me disse, que, aliás, nunca mais vi. Que o mar devolve o que nunca deveria ter saído dele. Olá, Relatos da Noite, escrevo de Zacatecas para te contar algo. Aconteceu já faz vários anos, quando eu ainda morava com meus avós, em um rancho pequeno nos arredores do município de Betagrande. A casa ficava ao pé de um morro, numa região onde há muitas minas abandonadas, túneis que restaram dos anos do auge da mineração. Desde pequeno, minha avó dizia que nessas cavernas viviam os pequeninos, aqueles que ficam bravos se alguém fica incomodando o território deles. Eu ria, claro. Achava que eram só histórias, para que eu não andasse sozinho pelos morros ou me afastasse de casa. Mas numa tarde de março fiquei sozinho. Minha avó tinha descido para o povoado e estava na missa. Não era a de domingo, era aquelas que me obrigavam a ir durante a semana onde só vão as vovozinhas. O sol já estava se pondo e eu comecei a varrer o quintal de terra. O ar estava frio. Dizem que levanta poeira e te faz ficar entediado. De qualquer forma, se minha avó não visse que eu tinha voltado, que pelo menos tinha tentado, ela ia brigar comigo. Então continuei lá. Foi então que comecei a ouvir uns toques secos, metálicos, como se alguém estivesse martelando debaixo do chão. Pensei que podia ser uma máquina ao longe, mas o som era muito rítmico e parecia mesmo que alguém estava trabalhando bem debaixo dos meus pés. Me agachei para ouvir melhor, e juraria que vinham da parte onde uma vez houve uma espécie de poço tampado com pedras grandes. Fiquei curioso, mas também um pouco assustado, então voltei para casa e fechei a porta. Cerca de meia hora depois, enquanto esquentava café no fogão, ouvi outro barulho.
Dessa vez era um assobio bem agudo, repetitivo, como o canto de um pássaro. Mas não era um pássaro, era uma melodia curta, desajeitada, como se alguém tentasse imitar uma música e não soubesse como continuar. Imitar era uma melodia curta se alguém tentasse imitar uma era. Com as pernas tortas e os braços longos, seus rostos eram borrados, uma escuridão que pareciam borrados, e mesmo estando longe, senti que estavam me olhando. Um deles segurava algo que brilhava como uma pedra ou um pedaço de metal, e então eu ouvi o mesmo assobio, agora mais perto. Apaguei o fogão e fiquei parado. As figuras começaram a caminhar em direção à casa, lentas, tortas, quase arrastando os pés. Fechei as janelas e me escondi atrás da mesa, achando por um momento que tinham ido embora. Mas depois ouvi um baque seco na porta. E depois outro e outro. Até que de repente o som mudou, como se alguém estivesse arranhando a madeira por baixo. Oh, ai. Não sei como, mas criei coragem e olhei pela fresta lá embaixo, só para tirar a dúvida, nada mais. E o que eu vi continua me perseguindo até hoje, juro por Deus. Uma mão pequena, fina, com unhas longuíssimas e pretas, aparecendo pela parte de baixo da porta, se movendo como se procurasse uma fresta por onde entrar. Gritei, corri para o quarto do meu avô e me tranquei até ouvir sua voz do lado de fora à noite. Não sei por que ele demorou tanto para chegar naquele dia, mais que o normal. Quando ele me encontrou, contei tudo chorando, pedi para ele acreditar em mim, que não fosse me bater, que não era uma invenção para não fazer minhas tarefas. Mas ela não se surpreendeu nem zombou. Acendeu uma vela e disse baixinho: "Eu te disse, eles não são maus e a gente os respeita. Mas não olhe para eles quando saírem, nunca olhe para eles, porque isso os deixa irritados. É por isso que eles ficam borrados. Isso ocorre quando percebem que estão sendo observados." No dia seguinte, meu avô e eu encontramos a terra revirada ao lado do poço tampado. Entre as pedras, vimos uma moeda velha, escurecida, com uma gravação que nenhum de nós reconhecia. Minha avó a enrolou em um lenço e a guardou, e nunca mais a viu novamente. Nunca mais falamos sobre isso. Por mais que eu tente, por mais que eu tenha tentado esquecer quando estou acordado, nos meus sonhos é diferente. Acontece com muito mais frequência do que eu gostaria. Mesmo que eu esteja sonhando com outra coisa, com algo que não tem nada a ver. Ouço os sons, uma melodia desafinada e curta vindo de baixo da terra. Comunidade, obrigado por terem chegado até a metade deste episódio. E lembrem-se que meu livro já está disponível no Chile e na Espanha. Foi uma tiragem bem pequena lá, há poucos exemplares. Sinto que podem acabar logo. Tomara, então aproveitem para garantir essa edição tão especial impressa aí nos seus países. É uma edição tão limitada que nem eu tenho uma cópia ainda, mas vou adorar autografá-la em algum momento. Prometo que vou estar por aí. Não deixem de me mandar suas fotos ou suas histórias no Instagram. Para quem já tem, estou guardando com muito carinho. Os links para encontrar o seu livro estão na descrição deste episódio. Lembrem-se que está disponível no México, nos Estados Unidos, no Chile e na Espanha. Após meu comercial de sempre, desculpe, ainda fico muito empolgado com isso. Agora sim é hora de continuar, porque ainda há histórias muito assustadoras para esta noite.
Boa noite, Relatos da Noite. Essa história foi contada por Eusébio, um taxista, quando trabalhei em Oaxaca há alguns anos. Eu tinha pegado o táxi dele de madrugada no centro, e durante o trajeto, quando viu que eu estava sonolento, ele me disse: "Sabe de uma coisa? Só quem dirige à noite tem chance de ver certas coisas." Perguntei a que ele se referia. Sempre estava aberto a uma história, e ele me contou o seguinte: Eusébio costumava trabalhar à noite, pois dizia que o dinheiro circula melhor enquanto os outros dormem. Numa madrugada qualquer, por volta de 2h30, ele deixou um cliente em um bairro na parte alta da cidade. Um lugar onde as ruas são íngremes, com casas antigas e fios pendurados por todos os lados. A noite estava muito silenciosa, não havia ninguém nas calçadas, nem barulho de cachorros, só o motor do táxi e o zumbido dos postes. Ao descer por uma rua sem saída, estava perdido. Barranco percebeu que tinha pegado o caminho errado. Eram daquelas que parecem normais no começo, mas conforme você avança, percebe que cada vez há menos casas, menos luz, menos sinais de vida, que ali acabam mesmo. Ele tentou contornar uma rua sem saída. Algo chamou sua atenção. Ao lado da rua, bem perto, um grupo de mulheres reunidas ao redor de uma fogueira, a poucos metros do final da rua. Eram 4. Pareciam estar de costas, murmurando algo, dava para ver seus cabelos soltos e longos, iluminadas apenas pelo fogo. E, embora pareça muito estranho, a princípio, Eusébio pensou que era uma reunião de vizinhas, talvez até alguma cerimônia ou festa privada, mas o horário e o lugar, longe de tudo, lhe pareceram muito estranhos. Mesmo assim, ele diminuiu a velocidade mais por curiosidade. Taxistas estão acostumados a ver de tudo, não se assustam, nada é fácil. Por isso eu entendo que, embora todos nós talvez tivéssemos saído dali a toda velocidade, ele levou seu tempo, ele queria ver. Foi então que uma das mulheres levantou a cabeça e viu que não tinha cabelo na metade da frente. Seu rosto era pálido e não refletia o brilho do fogo. Eusébio se lembrou muito bem. Ele não tinha sobrancelhas e sua boca se movia sem emitir nenhum som, mas parecia que estava dizendo algo para eles. As outras mulheres se viraram ao mesmo tempo e o que ele viu depois foi suficiente para fazê-lo parar de trabalhar à noite por horas, meses. Suas sombras não coincidiam com seus corpos. Enquanto elas ficavam paradas, as sombras se moviam sozinhas, se contorcendo, andando em direções diferentes, como se tivessem vida própria. Eusébio sentiu um arrepio na coluna e engatou a primeira marcha para ir embora. Mas foi justamente então que ele ouviu alguém batendo no teto do táxi. Não havia ninguém por perto e o fogo continuava aceso no final da rua. Ele olhou pelo espelho e ficou paralisado com o que viu. Uma das mulheres já não estava mais no grupo. Ele a viu vindo caminhando lentamente atrás do táxi, mas a cada passo ela parecia se aproximar muito mais rápido, sem se mover. Acelerou, mas o carro não respondia direito. Pelo menos era isso que parecia, o que ele percebia. O velocímetro marcava 40, 50, mas ele não avançava. Parecia estar na frente da mesma casa, parecia que estava preso naquela rua. De repente, o rádio do táxi ligou sozinho. Não tinha música, só uma voz. Não. A voz de um senhor, como se estivesse cantando, sem instrumentos, sem mais nada. Apenas um homem cantando em um idioma que sabia não ser espanhol nem inglês. E no meio desse barulho, ele ouviu vozes claras e suaves que diziam: "Não corra, não leve nada de nós, você vai voltar. Não corra, não leve nada de nós, você vai voltar." Ele nem sequer entendeu o que aquilo significava, mas as ouviu tão perto que o medo foi tanto que Eusébio soltou o volante. Aí sim o táxi dele avançou, subiu na calçada, bateu em um poste e o impacto o tirou daquele tipo de transe. Ele percebeu que realmente tinha avançado pela rua
Quando voltou a si, percebeu que tudo estava tão vazio que ninguém saiu para ver o acidente. Ao longe também não viu fogo, nem mulheres, nada. Mas até aí, embora estivesse longe do barranco, já o cheiro de fogo apagado enchia seu nariz. Chamou o guincho, chegou pouco antes de amanhecer. O mecânico que foi buscá-lo disse algo que ainda o faz tremer toda vez que repete. O senhor teve sorte, patrão. Nessa colônia já foram 3 motoristas que despencaram ali. Ele faz a curva, dizem que ali se reúnem bruxas, onde antes havia uma capela velha que pegou fogo. Com o tempo, Eusébio voltou a trabalhar à noite, mas nunca mais voltou a passar por aquela área. Mesmo que sejam caros, ele não aceita as corridas que vão até lá. Tchau. Boa noite, Relatos da Noite. Sou Armando de Durango e quero contar algo que aconteceu há alguns anos, quando eu era vigia em uma oficina de caminhões nos arredores da cidade. Naquela época, em nome de Deus, eu tinha acabado de chegar para morar com meu irmão, que conseguiu esse trabalho para mim. O lugar era enorme, daqueles que consertam caminhões pesados. Tinha partes velhas, montes de ferros enferrujados e um quartinho de madeira onde nós, os guardas, dormíamos. Éramos 2 naquela época porque tinha acabado de acontecer um incidente, por isso os anteriores também tinham ido embora, então chegamos ao mesmo tempo. Outro rapaz que tinha acabado de fazer 18 anos e eu, naquela primeira noite, ele ficou com a gente até a meia-noite. O encarregado, um senhor muito sério, daqueles que falam pouco, homem de fazenda como meu pai. Ele me lembrava muito meu pai. Ele nos explicou a rotina, as rondas, as áreas onde tínhamos que verificar os cadeados e no final nos disse algo que achei estranho. Se ouvirem um cachorro à noite, mas não o virem, não saiam, fechem a porta e apenas tentem dormir. Perguntamos se havia cachorro perigoso no terreno e ele disse que não. Depois ele disse que se víssemos algum, definitivamente não era dele. Achamos estranho, mas quase esquecemos disso até nossa terceira noite lá. Foi aí, por volta das 3 da manhã, quando o frio começou a apertar, que ouvimos algo andando do lado de fora da cabana. Depois ouvimos um som parecido com o de um cachorro andando devagar e um latido, daqueles que não parecem de alerta, mas sim de cansaço. Depois dava para ouvir passos, como se um cachorro muito grande estivesse farejando perto da porta. Nós nos olhamos sem dizer nada, até que então lembramos do que o chefe tinha dito. Então trancamos bem a porta e fingimos que estávamos dormindo. O barulho durou um tempo, pouco, e depois foi embora. E embora fosse só um cachorro, tinha algo muito estranho no tom daquele som. Como se houvesse mais tristeza que agressividade. No dia seguinte, quando amanheceu, pouco antes de sairmos, vimos um cachorro de rua passando na frente da oficina, muito magro, com as costelas aparecendo, e o pouco pelo que tinha estava cheio de poeira. Quando tentei falar com ele para dar comida, Burrito, que tinha ficado comigo, me olhou com medo e saiu correndo. Como se a única coisa que ele soubesse sobre humanos fossem chutes e pedradas para afastá-lo. Há muitos cachorros que só conhecem isso de nós. Fiquei com pena dele e deixei um pouco de comida para ele. O responsável chegou e, ao vê-lo, disse: "Não, nem pensem que esse é o que vocês ouviram ontem à noite. Mas se esse aí se aproximar, deixem ele ficar." Sem nos olhar muito, ele acrescentou: "Talvez ele mostre por que não se deve ouvir o que circula por aqui." E o cachorrinho ficou, primeiro se aproximou da porta e depois criou coragem para entrar. A fome foi mais forte que o medo. Demos o nome Miguel para que cuidasse da gente como o arcanjo. Durante o dia, ele dormia debaixo de um trailer e à noite a gente deixava ele entrar porque o frio era de cortar e o coitado não tinha pelo para se proteger. E aí ele se deitava na frente da porta,
como se realmente entendesse o trabalho dele, como se fosse ele quem cuidasse da gente. Numa madrugada, quando o vento soprava bem forte, voltou a se ouvir o mesmo som, algo como um cachorro lá fora. Não era Miguel, era o outro. Era um som grave, pesado, ressoando por todo o quintal. Miguel se levantou, arrepiou o pelo e parou diante da porta. Tremia de medo, mas não saía da nossa frente. Vocês... De repente, ouvimos algo grande caindo sobre o telhado. As telhas tremeram. Miguel começou a rosnar tão baixo que parecia quase estar rezando, e nós nem respirávamos. Bem em cima da gente. Ouvimos algo andando devagar, quase arrastando as patas. Deu para ouvir a noite toda. O responsável chegou ao amanhecer e nos encontrou pálidos, com o café ainda frio na mesa. Ele disse: "Nada mais aconteceu com vocês, só isso, porque o cachorro não deixou vocês sozinhos, certo? Se não fosse por ele, talvez tivessem visto o que faz esses barulhos." E essa não foi a última vez que ouvimos isso, de jeito nenhum. Essas visitas se tornaram constantes, mas toda noite que aquilo voltava, Miguel fazia a mesma coisa. Ele se levantava, olhava para a porta e ficava ali rosnando, como se estivesse avisando que não ia deixar ninguém passar. Até que um dia, quando cheguei do trabalho, Miguel estava diferente, já não enxergava direito, esbarrava nas coisas. Um dos mecânicos me deu uma carona para levá-lo ao veterinário, e lá nos disseram que ele tinha ficado cego. Quando o trouxe de volta para a oficina, o encarregado, meu chefe, nos disse que às vezes isso acontece com cachorros que enfrentam um fantasma, ou coisas piores do que um cachorro cego. Significa que ele olhou o mal nos olhos, o que também significa que esse mal foi embora. E embora eu não tenha acreditado muito nele, a verdade é que, desde aquele dia, nunca mais ouvi nada no telhado, nem no quintal, nem nos arredores. E trabalhei mais 2 anos lá. Quando deixei esse trabalho, levei o Miguel comigo, nem perguntei nada, coloquei ele no carro e fomos para casa. Aqui ele viveu tranquilo comigo, até que morreu. E não sei se era por costume ou por outra coisa, mas toda noite, o Miguel, antes de dormir, ficava na frente da porta de casa, esse era o lugar dele. Foi aí que encontramos ele dormindo, no dia em que morreu. Até seu último suspiro, ele tentou nos proteger.